hoje nós vamos estar trabalhando em cima das avaliações que temos para abordar as alterações dos nossos pequenos que chegam com atraso de linguagem. Então, qual que é a importância de avaliarmos, né? E o propósito desse webinar? Ontem a gente estava conversando sobre o que seria a linguagem receptiva, o que seria a linguagem expressiva, por que o fonoaudiólogo necessita ter em mente os marcos do desenvolvimento da linguagem infantil para poder ter o melhor aparato para estar desenvolvendo a criança que chega para a gente com dificuldade, não é correto? Então, mas antes disso, a gente sabe que a gente precisa ter uma avaliação concreta, né, na qual a gente vai poder estar observando o que está errado com essa criança para depois podermos estar focando na terapia. Eu tenho recebido muitas crianças que elas têm intervenções fonoaudiológicas, mas elas não têm uma avaliação. Então, hoje, a gente vai estar trabalhando a importância de estar avaliando essa criança que chega para a gente e tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, ou seja, tem um atraso na comunicação, seja de ordem receptiva, seja de ordem expressiva, e por que a gente tem essa necessidade de estar trabalhando com isso, né? Então, para isso, hoje, eu trago aqui para conversar comigo, bater um papo bem legal e estar presente com vocês também, a nossa querida Monique Denucci e a nossa querida Renata Donadelli, ok? A Monique Denucci é fonoaudióloga, trabalha comigo, Renata Donadelli também, nossa queridíssima fonoaudióloga. Então, vocês se sintam em casa, fiquem à vontade, podem se apresentar, tá bom? Vamos lá. Monique, pode se apresentar. Olá, gente, boa noite. Né, como Beth falou aí, Beth é suspeita para falar de mim, que a gente é quase irmã, né? A gente é irmã aí que a vida uniu. Eu sou Monique, eu sou fonoaudióloga, sou de Itaperuna, interior do estado, Rio de Janeiro. Olhei aqui no chat, já vi aqui vários alunos, ex-alunos, colegas, profissionais. Então, assim, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Também sou aluna, sou estudante, né? A gente não para de estudar e está sempre batalhando aí, e correndo atrás mesmo, né? Fran, lindona! Bora, Rê. Nada, porque fono é um negócio complicado. Se deixar, a gente fica aqui, Oi, 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 que prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada, Beth. Obrigada também, Monique. E agradeço todos os presentes. Olha aí, já tem aluna aí minha, saudades. Que gostoso, gente. Beth, muito obrigada, né, de estar aqui. Eu sou Renata Bertenholi Donadelli, para quem não me conhece, e eu sou especialista em linguagem e fluência, autora do método de estimulação de linguagem para as mamães. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com essa pessoa maravilhosa, que é a professora Beth Williams. Já dividimos muitas vezes, eu já tive o privilégio de supervisionar ela. Então, assim, ó, estivemos juntas. A gente já fez muitas coisas juntas e bora fazer novamente. Então, vamos. Muito obrigada a vocês. E assim, o que a gente tem conversado muito, né, gente, é sobre o sentido da avaliação. Por quê? Porque a gente trabalha na área de linguagem, muitas das vezes a gente precisa estar desenvolvendo essa linguagem expressiva da criança, porque as mães chegam no consultório, ó, o meu filho não fala nada, ou o meu filho entende tudo, mas não fala nada, ou ele só repete. E aí eu vim encaminhá-lo, ou me pediram para estar encaminhando para um fonoaudiólogo para a gente ver o que a gente faz. Então, é muito importante que a gente possa estar traçando algumas ferramentas que a gente tem de poder estar observando por que essa criança está com essa falha na comunicação. Ontem a gente viu os avanços tecnológicos que podem estar interferindo ou não, privação com falta de estímulos,
Mas o que acontece? Não adianta a gente ir primeiro para a terapia, né? A gente precisa estar desenvolvendo uma avaliação com essa criança e, principalmente, uma avaliação embasada cientificamente desenvolvida por pesquisas, né? Então, a gente tem um PROC, a gente tem um ADL, de repente, a gente pode fazer algo mais adaptado em cima deles, mas primeiro a gente tem que observar essas questões de avaliação, né? Então, eu queria também estar passando um pouco para vocês falarem da experiência de vocês. O que vocês fazem quando uma criança chega na clínica, se vocês vão fazendo avaliação, ou se de repente vocês fazem um trabalho interventivo para depois estar vendo o tipo de modelo de avaliação que vocês vão fazer. Conta um pouquinho aqui para a gente. Beth, eu gosto de dizer assim, quando a gente não faz uma boa avaliação, é igual você ir no médico e o médico te dá um medicamento sem te examinar, né? É assim, você toma um remédio sem o médico te examinar direito, você fala assim, nossa, o médico nem me olhou direito. Você não confia no tratamento que aquele médico que te deu, porque você tem dúvidas. Mas ele não me viu direito, ele não pediu mais exames. Se a gente fizer um paralelo, Monique, o que você acha desse paralelo com a fonoaudiologia? E uma coisa interessante também, que antes da gente, já pegando o gancho aí que Beth falou, identificar também esse desenvolvimento da linguagem, né? Saber quais são esses marcos do desenvolvimento, como que acontece, o que tem que acontecer em cada fase. Lá no basicão mesmo, que a gente estuda bem no iniciozinho, sabe? Aquele básico. Isso é a nossa base, que eu falo que a gente tem que guardar no coração. Vamos guardar no coração o desenvolvimento dessa criança, né? De forma geral, até mesmo questões que envolvem a linguagem, as questões motoras. Aí a gente guarda no coração, a gente tem isso com a gente. Depois a gente passar a entender, né, como a Renata falou, já ia falar eu estou aqui a intimidade total, né? Como a Renata falou, né? Para todo mundo. Eu estou aqui, como a Rê falou, né? De trazer essa avaliação, fazer uma avaliação bem feita, né? Que tem aí, como o Beth citou, corroborando com o que está lá, técnico científico, com respaldo de uma avaliação, um trabalho que foi estudado, pesquisado, e aí eu tenho como respaldar aquilo que eu estou fazendo, eu avaliei, eu examinei esse meu paciente e eu posso traçar um bom plano terapêutico, um bom planejamento. Porque aí sim eu estou sendo, né, agindo corretamente com ele e pensando nesse prognóstico, né, trazendo aí propostas para ele. Eu concordo com o que a Renata falou e acho que isso tem que ser, dentro desse paralelo, dessa linha fonoaudiológica, tem que estar mesmo na nossa veia, no nosso, né, dentro da gente. A gente não pode deixar o fazer fonoaudiológico ser de qualquer forma. Como a gente, né, sabe que, infelizmente, acontece. Não pode ser, ele tem que ser realmente respaldado, fiel, né, com aquele instrumento que você está usando de avaliação e feito com embasamento científico, para que não é uma coisa solta, né, de qualquer jeito. Isso. Como o Sérgio falou. Sérgio, Sérgio aluno, Renata conheceu ele também. Ele está falando super importante. A anamnese é a parte essencial do exame clínico. A anamnese, ela pode ser considerada o pré-requisito, né, para a gente fazer uma avaliação. Realmente, tem duas linhas, né, que eu costumo falar. Tem a linha que realiza a primeira avaliação e depois faz a anamnese, e tem a linha que faz a anamnese e depois faz a avaliação. Eu, Beth Williams, não consigo fazer a avaliação sem antes ter feito a anamnese. Então, eu pego a família, sento, e mais uma vez falando, né, a única coisa boa da pandemia que trouxe foi o recurso tecnológico. Então, antes eu fazia anamnese só com a mãe, que o pai trabalhava. Hoje não, hoje eu pego os dois. Não pode estar no trabalho, então vamos marcar um horário
que a gente vai estar podendo fazendo os dois juntos. Aí faz aquela anamnese, vira a criança quase de cabeça para baixo em relação à anamnese, e aí, desde a gestação da mãe até como a criança está na atualidade. Então, eu vou ter subsídios, né? Vou ter uma base para saber como que eu vou estar trabalhando com aquela criança quando ela chegar para a avaliação. Porque eu iria ficar perdida sem saber se ter um norte, de repente, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é o comportamento, se ela interage. A gente sabe que o ADL ele é uma avaliação de linguagem receptiva e expressiva, que a gente pode estar fazendo com crianças de 12 meses a 6 anos e 11 meses, que tem as pranchas, tem o material, tem o protocolo de respostas, tem lá as tabelas que a gente vai trabalhar em cima dos cálculos. Mas e o PROC? Né? O PROC a gente não tem o material evidente, o PROC a gente tem que montar o nosso material. Então, como que eu vou saber como é aquela criança sem eu antes estar passando pela anamnese, né? A Renata, ela trabalha muito com sucata, muito com material mesmo que ela produz. Então, na anamnese, ela já vai estar pensando qual é o tipo de material que ela vai estar podendo utilizar com aquela criança em decorrência do que a família traz, né? E tem aquela coisa também, que a família também fala, como é a criança, não, é assim, compreende tudo, só não fala. E aí, quando a gente chega na hora da avaliação, parece que a gente está avaliando uma outra criança, não é verdade? E aí, Beth, a gente começa a perceber também a diferença da percepção da mãe, né? Todo o meu estudo é em cima de orientação da mãe.